Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina de Ateliê de Projetos de Arquitetura 1, em que vamos falar um pouquinho a respeito da relação do corte, da fachada e a parte da apresentação de projeto. Hoje, na nossa aula atividade, conversamos sobre a importância de entender a concepção e a organização das tecnologias frente à produção dos nossos projetos e, principalmente, a forma como precisamos conduzir todos esses elementos para garantir uma apresentação coerente, com uma produtividade eficiente e, acima de tudo, garantir o nosso processo de comunicação. Nós vemos aí durante as nossas aulas, durante a nossa disciplina, reconhecendo a importância da produção do projeto, reconhecendo aí as primeiras premissas relacionadas ao projeto, a forma como nós precisamos encarar a produção projetiva e reconhecer essa metodologia, tentando idealizar aí qual caminho nós vamos seguir para o desenvolvimento da nossa produção projetual. Para isso, é importante que a gente consiga fechar hoje na nossa aula todas as dúvidas que vieram surgindo aí durante essas nossas discussões e principalmente nas nossas reflexões. Porque uma coisa é a gente chegar aqui e conversar sobre essa base teórica. E outra coisa é que no momento que a gente está desenvolvendo o nosso projeto, vai surgindo dúvidas. E aí, como que eu posso conduzir essa definição? Como eu posso reconhecer outras pontes, outras chaves importantes para a produção do nosso projeto? E é aqui nessa nossa quarta e última aula que eu convido você a trazer esses questionamentos para que a gente possa usar o nosso momento de interação de uma forma efetiva, conseguir reduzir as dúvidas de vocês para esse desenvolvimento de projeto e, principalmente, que a gente possa finalizar a nossa disciplina trazendo a base de projeto necessária para o nosso início, para a nossa produção inicial dentro dessa nossa repercussão projetiva. Então, para isso, vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho qual vai ser a abordagem dessa nossa quarta teleaula. Nessa nossa quarta teleaula, mais uma vez, a nossa competência maior é buscar o conhecimento e aplicação dos conceitos teóricos aí para o projeto arquitetônico, em que nós vamos reconhecer principalmente as pontes que envolvem a relação dos cortes, das fachadas e conseguir trazer e produzir a relação de uma aplicação mais efetiva, de uma concepção mais formalizada desse projeto. E acho que hoje é para a gente realmente conseguir fechar esse ciclo, conversar sobre esse processo de apresentação, algumas orientações, algumas dicas de como a gente consegue conduzir esses elementos para garantir a comunicação assertiva, para garantir a produção efetiva desse nosso espaço, é conseguir realmente trazer esses pontos chaves para que a gente possa se colocar em reflexão, para que possamos olhar para essa produção de uma forma mais técnica e uma forma mais profissional. E é esse o requisito maior dessa nossa aula. Para isso, nós vamos começar a nossa aula reconhecendo algumas peças iconográficas, ou seja, alguns materiais técnicos que nós precisamos realmente conhecer, reconhecer as suas partes efetivas e, principalmente, trazer a base de projeto que vai tornar isso real, vai poder produzir isso de uma forma mais clara. Dessa forma, então, nós iniciaremos essa nossa quarta teleaula. Na nossa última aula, conversamos um pouquinho a respeito da relação da planta de situação, da planta de locação e da planta de implantação. E quando chegamos na planta de implantação, que reconhecemos que é a forma como conseguimos posicionar o edifício no nosso lote, reconhecer qual é a área de abrangência, então com qual rua ela faz conexão, se ela tem algum relacionamento ou não com as condições das vias frontais, das vias de fundo, qual é a forma que a gente consegue reconhecer a nossa responsabilidade com os calçamentos, então com os passeios públicos, é preciso olhar para a forma como eu represento a planta de cobertura. E que na nossa última aula eu trouxe para você essa discussão do quanto é comum que nós façamos a apresentação da planta de implantação sobreposta à planta de cobertura. Já que eu estou falando sobre a locação desse edifício no meu lote, é possível que eu consiga apresentar a planta de cobertura junto com o processo da planta de implantação. Então isso é muito importante. Só que é importante então que a gente entenda que é preciso atender aos requisitos tanto da planta de implantação
quanto da planta de cobertura. E aí ficou aberto um pouco alguns pontos principais quando falamos sobre a relação da planta de cobertura, que é um documento tão importante e que a gente encontra durante o desenvolvimento da nossa vida acadêmica, durante o nosso desenvolvimento da nossa vida profissional, nós encontramos dificuldade de saber reconhecer os pontos principais, de saber estabelecer as pontes que vão aí compor esse nosso elemento da planta de cobertura, e para isso eu trago essa discussão mais uma vez nessa nossa aula para que a gente possa fechar qualquer dúvida que tenhamos relacionados aos elementos que compõem esse material gráfico. Vamos ao quadro. Então, a planta de cobertura, como nós vimos nós já reconhecemos essa ferramenta importante aí para a produção do nosso projeto, é um dos nossos primeiros documentos em que a gente consegue registrar que se trata de uma vista superior do projeto. Então, lembrando aí que a planta de cobertura, nós não temos seções, nós só falamos sobre a relação de uma vista superior desse projeto. Então, de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, é como se o observador estivesse posicionado na parte superior do projeto e estivesse olhando para baixo, ou seja, mais ou menos como a gente consegue enxergar aí as edificações quando nós estamos no avião, em que eu olho lá da parte superior e vejo qual é o desenho dessa edificação dentro desse lote. Dessa forma, é sempre possível que a gente estude, que a gente analise a relação da forma, do volume e material dessa cobertura. Ou seja, é nesse momento que eu estou falando sobre a produção dos meus telhados, das minhas platibandas e qualquer outro elemento que for necessário, que for possível representar aí a nível de planta de cobertura. Então, esse é um ponto importantíssimo para que nós possamos, então, reconhecer esses elementos principais aí para essa nossa produção. Então, imagine que essa é uma planta, esse é uma proposta, um plano, que ele vai receber todos os intempéries externos do tempo. Ou seja, nós costumamos dizer que a planta de cobertura tem como principal objetivo a relação da proteção. É ela que garante a proteção do ambiente interno e o acabamento dessa edificação. Então, ela vai receber chuva, vai receber neve, vai receber vento e, por isso, normalmente, esse é um plano que é inclinado. E aqui é legal que a gente entenda que isso vai variar bastante do local em que ela está inserida. Então, se eu olhar para edificações que estejam aí localizadas, por exemplo, na Europa, em que temos problema relacionado à neve, certamente esses planos de cobertura serão inclinados. Diferente de quando a gente não tem regiões que tenham tantos problemas relacionados a essas condições, que a gente tem uma maior abertura. Mas é importante que a gente entenda que ainda que a gente não receba neve, nós tenhamos aí chuvas, ventos e aí toda a definição que vai falar sobre o bom funcionamento dessa edificação. Dessa forma, tradicionalmente a gente fala sobre uma estrutura de telhado com estrutura de madeira e telhas de barro. Isso não quer dizer que essa é a única forma, né? Nós já temos aí grandes definições com estruturas metálicas, telhas de cimento, telhas de policarbonatos, telhados ou platibandas. Então, aqui a gente tem uma grande variação entre esses elementos que vão realmente conduzir essa nossa proposta de uma forma mais efetiva. Então, as coberturas que a gente vai falar que tradicionalmente são inclinadas é o que a gente vai chamar de águas. Então, as águas nada mais são do que os planos, que podem ou não ser inclinados, né, dependendo aí da sua definição, mas em que eu consigo entender que são os planos que eu estou verificando na minha edificação. Então, eu posso falar que tem 2 águas, 3 águas, 4 águas, quantas águas for definido nessa minha constituição de projeto. O que é importante que a gente entenda, é que é uma consideração muito importante, que ela tem uma definição total com volume e com a fachada. Então, o telhado, por ser essa fase de proteção, por ser essa fase de acabamento, ele tem uma intervenção direta aí com o volume desse edifício, com essa fachada. Então, uma cobertura pode ter mais ou menos águas, de acordo com essa nomenclatura, e a quantidade de planos inclinados que pode ter essa cobertura. Ou seja, cabe aí ao seu processo de criatividade estabelecer quantas águas estarão desenhadas, estarão estabelecidas nesse edifício. E qual é a forma que eu indico a minha água?
por meio de uma seta. Então, a representação gráfica da minha água é uma seta indicando para que caminho essa água está escoando. Então, qual é o plano de inclinação desse nosso telhado? É indicado sempre o sentido desse caimento, ou seja, o sentido do escoamento da água da chuva para esse telhado. Então, esse é um ponto principal. Lembrar sempre que a forma como eu represento o volume, né, a descida, a inclinação do meu telhado é feito por uma seta. E aqui, tornar todos esses elementos mais reais, né, para nós, é reconhecer o que seriam essas representações por águas. Então, aqui eu estou vendo o meu edifício sobre uma vista superior, então como se eu estivesse olhando esse meu edifício acima dele. E aqui eu estou reconhecendo quantas águas tem esse meu telhado. Então, lembrar aí que as águas são esses planos que são inclinados. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai ter uma cobertura com uma única água, em que está mostrando aí esse encaminhamento dessa água. Nesse segundo exemplo, nós vamos ter uma cobertura com duas águas, então a gente vai ter um ponto que escoa para o lado esquerdo e outro para o direito. Essa é a conformação mais comum que nós temos nas casas brasileiras. Esse terceiro elemento, nós vamos ter aí 3 águas, então 2 planos inclinados opostos e um que faz o arremate frontal ou posterior da edificação. E um quarto exemplo, que seria falar uma cobertura com 4 águas. Então, que a gente tem aí 4 caídas distintas para esse nosso telhado. O que é importante que a gente consiga reconhecer sobre essas orientações? Que para a construção dessa cobertura, ou melhor, do desenho dessa cobertura, é necessário que a gente pense nela tridimensionalmente, e esse é um ponto essencial da nossa conversa. É muito comum que nós tenhamos dificuldade em fazer essa amarração, esse fechamento de projeto. E por isso é tão importante que a gente consiga converter esse volume desse edifício a nível tridimensional e consigamos desenhar essa cobertura a nível tridimensional para conseguir entender quantas águas são mais adequadas, se eu preciso criar áreas que tenham panos de telhados maiores ou panos menores, qual é a orientação que esse encaminhamento dessa água da chuva deve fazer para esse pano, e aí sim reconhecer qual é a melhor forma e a melhor decisão de projeto. Fora a decisão do volume, que esse volume tridimensional, esse desenho tridimensional nos auxilia a ver essa edificação, nós também estamos falando sobre a forma de conseguir verificar a funcionalidade desse telhado. Então, aí eu consigo entender qual é a água que encaminha para outra água e redireciona essa água, qual é o caminho que essa chuva faz desse meu telhado, por onde que a gente garante o escoamento dessa água pluvial. São todas considerações técnicas que vão caminhar em conjunto com toda essa nossa produção hidrossanitária, mas que nós, enquanto profissionais de arquitetura, devemos orientar, devemos realizar uma previsão breve para conseguir garantir toda essa condição efetiva para esse nosso edifício. Voltamos ao quadro. Então, as plantas de cobertura são compostas por esses planos inclinados, que recebem o nome de água, que vão dar essa condição realmente para nós, dessas setas que vão orientar o sentido de caída desse escoamento de água. Então, esse também é um ponto muito importante, a qual vai estar sempre relacionado às condições perpendiculares. Então, se eu tenho uma linha perpendicular, eu vou sempre fazer as orientações de qual o direcionamento dessa água. Então, esse é um ponto essencial para essa nossa discussão. O que é importantíssimo que nós saibamos, e esse é um ponto bem legal para nós nesse momento de discussão, que é reconhecer quais são os elementos que estruturam esse telhado. Então, não é só a água que é importante para nós nessa discussão. Então, o encontro do ponto mais alto desse telhado é o que a gente vai chamar de cumieira. Essa linha, por sua vez, é posicionada paralelamente ao plano horizontal. Esses encontros de planos que são posicionados, são formados aí pelas águas, que são encontrados nas extremidades da cobertura, é o que a gente vai chamar de espigão. E quando esse encontro é interno, a gente fala sobre água furtada. E outro ponto importante que a gente precisa sempre prever, a calha, o rincão e também a condição do rufo. Nossa Senhora, o que são todos esses pontos de discussão, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso de uma forma mais prática, de uma forma mais real. Nesse elemento, a gente já consegue identificar prioritariamente que nós temos alguns planos de indicação. Então, nós temos aí uma primeira caída de telhado, uma segunda caída de telhado, uma terceira caída de telhado e uma quarta caída de telhado. Então, eu estou vendo aí 4 águas efetivas aí para essa minha produção.
Sempre lembrar que esse encontro entre as águas, que vai ser o ponto mais alto do meu telhado, é o que a gente vai chamar de cumieira. É esse o termo correto aí para essa representação. Quando eu faço a conexão entre as minhas águas, então eu estou vendo aí uma água de encontro com a outra, eu falo sobre o espigão. A tacanice é o que a gente vai falar sobre esse fechamento que se cria, né? Da mesma forma como no telhado, da mesma forma como a gente fala sobre esse fechamento que acontece no edifício, que a gente vai estar chamando aí de frontão. E aí, importante que a gente faça essa condição de conexão da calha do rincão, pensando aí no bom funcionamento desse telhado, pensando aí na efetividade dessa estrutura que vai garantir esses elementos de uma forma mais prática. Então, é importantíssimo que falar sobre o telhado não é só falar sobre a definição desse nosso espaço, né? Mas também falar, então, sobre essa condição que a gente coloca esse elemento sobre a relação da sustentabilidade, em que a gente pensa nesse posicionamento da cobertura como uma relação estratégica para solucionar os problemas em que a gente tem dentro dessa discussão que fala sobre a relação da cidade, porque a gente vai estar condicionando aí diferentes elementos que falam sobre esses nossos elementos que vão garantir problemas maiores. Então, vamos lá. Se eu não tenho um telhado que faz a captação dessa água pluvial com coerência, que eu faço o aproveitamento dessa água pluvial e cada vez mais se discute isso, a importância da gente estabelecer cisternas dentro dos nossos projetos para garantir a usabilidade dessa água, para serviços, para descarga, enfim, para elementos que não demandam de uma água tratada, para lavagem de calçadas, por exemplo, eu estou tratando dessa condição sobre uma vertente sustentável. Outro ponto muito importante é que falar sobre a captação de água de chuva, que acontece por meio do telhado, ou seja, acontece por intermédio da nossa planta de cobertura, ela só vai ser efetiva se eu conseguir garantir o bom funcionamento desse telhado no seu sistema e não só na sua projeção. Então, não falo só das águas, mas eu falo dessa composição como um todo. Lembrando sempre que é preciso propor proteção, propor condições de encaminhamento dessa água das chuvas e garantir sempre esse meu processo de reflexão. Então, quando a gente precisa sair dessa vertente que falar sobre o telhado é uma condição muito difícil ou que há somente uma forma de resolvê-lo, é preciso que a gente pense no funcionamento dele. Então, se a água da chuva está caindo no meu telhado, como que eu preciso fazer o encaminhamento dele para que ele chegue nesse reservatório, nesse receptor? Qual é o modo que eu consigo conduzir esse telhado para garantir que eu atenda às demandas do bom funcionamento quanto à proteção, como estamos colocando, mas também falando aí sobre o volume da nossa edificação. E é aqui que é a dificuldade da nossa profissão, porque eu preciso pensar sobre um olhar técnico, mas eu também preciso trazer essa leitura para uma vertente artística. E aí a gente começa a conformar a dificuldade de conseguir reconhecer e garantir que seja usual, que seja funcional, mas também que seja esteticamente adequado. Vamos à câmera de documentos para verificar um pouquinho sobre essa definição da planta de cobertura. Então, aqui a gente tem um exemplo bastante simples que eu gosto de trazer, porque muitas vezes os alunos questionam sobre essa relação, sobre o funcionamento que a gente coloca aqui dentro do nosso espaço sobre a cobertura verde. Então, esse é um ponto bem importante aí para nós, porque ele fala sobre isso, né? Aqui a gente está conseguindo verificar o modo como a gente tem a representatividade desse telhado junto com todos os panos, né? Então, se eu estou falando que as águas são indicadas aí para nós por setas, aqui eu consigo identificar 1, 2, 3 águas. E a partir dessa indicação ainda eu represento a inclinação dessa água e qual é o material que eu estou utilizando. Outro ponto bem importante na nossa planta de cobertura é representar a projeção dessa construção, então o contorno dessa edificação. Porque lembrando aí que as nossas coberturas, grande parte delas dependem do beiral, que faz essa extensão além da cobertura para proteção. Outro ponto importante é falar sobre a alocação das calhas, como nós vimos, e orientar aí, por exemplo, sobre a saída e as quedas dos tubos, a condição de orientação do tamanho do lote, né, como está enxergando. As aberturas que a gente tem, então aqui eu já sei que eu tenho uma vazão de abertura e outras soluções. Isso não quer dizer que eu dependo de uma única proposta, de uma única telha, de uma única inclinação efetiva para a minha produção. E aí um segundo exemplo para nós, reconhecendo aqui o primeiro ponto principal, e aí eu ouso dizer para você aí qual é o primeiro erro que tem esse material.
Então, nosso primeiro erro é falar sobre a ausência do norte. Nós já conversamos sobre ele e a importância da gente conseguir reconhecer ele durante as nossas produções. Essa é uma planta de cobertura que fala para nós sobre o processo de implantação. Como que eu sei isso? Tem orientação de acesso, tem locação de via, veja a condição da vegetação, da paisagem, então eu consigo garantir aí uma movimentação, uma mobilidade entre esses espaços. O que é importante que a gente consiga entender aqui nesse nosso elemento, eu acho que isso é muito importante para nós, é que a gente consiga então trazer esse elemento que fala sobre a mescla entre essas produções. Então, eu tenho aqui a orientação da telha, tenho a orientação da laje impermeabilizada. Veja que eu estou mostrando na minha planta de cobertura o que eu estou vendo acima. Então, estou mostrando o deck, estou mostrando a piscina, garantindo, então, que o meu leitor reconheça quais são esses elementos que eu estou verificando acima da projeção dessa minha edificação, falando da condição da implantação. Então, por isso que a gente consegue fazer a amarração da cobertura com a implantação. Lembrar que nesse momento eu preciso pensar sobre as espessuras dos traços, as condições de representatividade, apresentar o que é o volume superior numa linha mais grossa, o volume inferior numa linha mais fina, conseguindo garantir a profundidade desse desenho. E lembre-se sempre de trazer a discussão a relação desse volume a nível tridimensional. Já reconhecemos a importância da relação da planta de cobertura. E se eu falo sobre a planta de cobertura, eu vou precisar trabalhá-la na nossa leitura do corte. Na nossa última aula, nós falamos sobre a relação do corte, o quanto é importante pensar nessa seção vertical, já que olhamos para a planta a nível horizontal. E nesse momento, então, é preciso que a gente pense como que eu vou reconhecer qual é o corte longitudinal, qual é o corte transversal, quais são as informações que eu preciso trazer para essa minha produção e garantir que ele comunique as informações que a planta baixa não tenha o potencial de comunicar. Então, vamos conhecer um pouquinho a respeito dessa introdução ao corte longitudinal. Quando a gente fala sobre essa relação dos cortes, né, e acho que esse é um ponto bem importante aí para nós, é importante que a gente consiga verificar que para a arquitetura não é possível que a gente tenha apenas um objeto com as informações. Então, é preciso que a gente pense nessa relação do interior desse edifício e essa representação de interior desse edifício, ela é garantida, ela é estabelecida aí por essa produção que a gente vai falar sobre a planta e sobre o corte. Então, o desenho, ele deve ter esse papel, né, de orientação construtiva, então sempre lembrar que é para comunicação efetiva das nossas produções, quanto maior o número de detalhes possível, mais fáceis possíveis de representação desse projeto, mais importante fica esse processo de leitura. Então, para atender essa exigência, a gente faz uma seção nesse objeto a nível vertical, que é o que a gente nomeia aí como corte, independente se ele é longitudinal ou transversal. Aqui, o que é importante que a gente entenda dentro dessa nossa proposta é que o corte, ele é visto para nós como uma vista ortogonal de um objeto, como se o observador estivesse seccionando, ou seja, cortando esse edifício e se posicionando dentro dele. Então, agora a leitura é diferente da planta de cobertura. Esse profissional vai estar posicionado paralelamente ao projeto e pode olhar para o lado que ele desejar. Então, nessa imagem aqui fica bem claro para nós o que seria essa relação do corte. Eu tenho um edifício, eu passo uma seção dentro desse edifício, então eu consigo verificar quais são as informações que acontecem interna a essa edificação. E por isso a importância da gente conseguir reconhecer essa produção. Então, pode ser uma vista ortogonal, as medidas são representadas sempre em verdadeiras grandezas e proporcionalmente em escalas. Lembrando aí que os cortes são grandes representações a nível de escalas, que a gente consegue estabelecer sobre a relação de uma escala numérica. Então, que a gente consegue verificar sobre o uso do escalímetro. Os cortes vão ser também ferramentas importantes para nós no detalhamento de projeto, porque a gente vai aí ampliar um elemento que a gente precisa apresentar o processo de execução, né? E aí o corte vem seguir para nós sobre essa relação de seção. Então, vai apresentar um corte adicional para apresentar o elemento que não está representado apenas com outra condição, ou seja, faz uma seção nesse elemento e mostra-se todas as contribuições que a gente precisa aí para estabelecer de uma forma efetiva, de uma forma mais funcional.
A construção desse corte arquitetônico, e é aquilo que falamos na nossa última aula, ela vai ser necessariamente embasada numa planta arquitetônica. Eu preciso ter uma base horizontal para conseguir trazer a relação vertical. Para que a gente consiga verificar dimensões, decisões, dimensões verticais, entender quais são as formas que a gente vai estabelecer o reconhecimento das linhas auxiliares para demarcar quais são as larguras desses objetos arquitetônicos, ou seja, desses elementos arquitetônicos. O corte longitudinal, para que a gente consiga verificar aí esse elemento, né, com clareza, com condição bem simples para essa nossa proposta, é aquele que vai passar no eixo principal do nosso projeto. Ou seja, longitudinal, como o próprio nome diz, vai ser o corte com uma dimensão mais longa, então um corte maior que a gente vai ter aí sobre essa planificação. Já o corte transversal é o corte menor, aquele que vai passar para nós pelo eixo menor do projeto e vai revelar as informações mais curtas dessa nossa produção. Então, vamos à câmera de documentos para que a gente consiga verificar aí 2 exemplos simples dessa nossa produção, mas que falam sobre esses elementos de uma forma mais funcional. Então, o corte longitudinal, pela sua representatividade, eu já sei que essa vai ser a minha seção mais longa, então eu já sei que o meu corte transversal desse edifício em questão é um corte mais reduzido, que eu passo pelo eixo total, então eu vejo aí o recorte da minha alvenaria, eu vejo o recorte da minha abertura, vou ver os tratamentos das linhas que estão acontecendo, os volumes ao fundo, então tudo isso eu vou conseguindo reconhecer e estabelecer na minha produção. Os elementos são muito semelhantes quando a gente consegue verificar a representatividade do corte longitudinal com o corte transversal. E aqui é importante, esse exemplo é muito importante para nós, porque ele começa a mostrar para nós a relação das linhas de chamada. Então, que vai conseguindo, vai utilizando ele como elemento de informação. Então, esse também é um ponto muito importante aí para nós, porque vai conseguir estabelecer essa forma dentro da nossa estratégia, né, dentro dessa nossa produção e principalmente verificar quais são as formas que a gente precisa reconhecer a nível vertical. Outro ponto muito importante para nós aqui é falar sobre a amarração da cobertura. Então, os cortes tanto transversais quanto longitudinais falam sobre o tratamento dessa cobertura e por isso a importância da gente reconhecer esses elementos nessa nossa produção. Então sempre tenha isso em mente. O corte ele é um dos elementos estruturadores para a gente conseguir fazer o fechamento total desse edifício e não olhar para ele somente como elemento de verticalização em que eu estou falando sobre a base vertical. Não, eu estou falando ele sobre uma estruturação total para essa nossa produção. Voltamos ao quadro. Dentro dessa discussão, é importantíssimo que a gente aplique essa relação da hierarquia dos traços, que é isso que a gente acabou de falar, mostrando que for mais próximo ao observador ou da linha de corte sobre linhas mais espessas e essa relação do mais longe sobre linhas mais leves. Então, esse é um ponto muito importante aí para a nossa representação. Então, para que a gente consiga converter isso mais uma vez sobre uma ótica mais didática, né, desse nosso reconhecimento, a gente fala aí sobre a planta. Então, esse é o primeiro ponto que a gente estabelece dentro dessa nossa discussão. Preciso da minha planta para reconhecer onde passarão os meus cortes. Então, eu tenho lá uma representatividade da minha planta. Então, eu tenho lá, lembrando que a planta é sempre a nível horizontal. Qualquer tipo de planta é a nível horizontal. E que a partir disso, quando eu passo pelo eixo mais longo, eu falo sobre o corte longitudinal. Quando eu passo pelo meu eixo mais curto, eu falo sobre o meu eixo transversal. Então, veja a importância da gente conseguir reconhecer a amarração do nível horizontal com o nível vertical, porque eu consigo exatamente estabelecer o bom distanciamento entre esses elementos, consigo entender que essa mesma proporção que eu adoto no corte é a mesma proporção da planta e, principalmente, realizar a amarração entre esses elementos. E esse é um ponto principal, porque a gente sempre coloca assim, elabore o seu desenho gráfico
todos na mesma escala, se possível. Então, se sua planta está não para 50, elabore os cortes não para 50, as fachadas não para 50, para que a gente consiga garantir a nossa maior comunicação. Só precisava deixar claro para você do que se refere o corte. O corte é um material gráfico técnico que a gente fala sobre as linhas de chamada, que nós falamos sobre as cotas internas a esses edifícios, para conseguir garantir a melhor comunicação, a melhor produção desse nosso espaço. E aí, para fechar essa nossa discussão sobre a relação das peças iconográficas, dos nossos desenhos, vamos falar um pouquinho sobre a relação da fachada, reconhecer a importância dela na produção do nosso projeto arquitetônico. Então, quando a gente fala sobre a fachada, e esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente acaba deixando a produção da fachada para o nosso último momento, para a nossa última base de produção, a NBR 6492, que veio falando aí para nós sobre o processo de representação, de desenho técnico, fala que a fachada vai ser uma representação gráfica do plano externo da nossa edificação, que também vai poder ser chamada de elevação. O que é importante que a gente entenda aqui, que os termos de fachada e elevação podem ser utilizados para as áreas externas. Vista e elevação são termos que são utilizados para as representações internas. Claro que estamos falando, mais uma vez, de representações verticais e a importância de reconhecermos. Qual é a diferença de falar da fachada e elevação para o corte? Fachada e elevação não tem seção. O corte nós temos a seção, a fachada e a elevação não. Nós estamos falando aí sobre uma produção de vista. Por que a gente fala que as fachadas arquitetônicas são importantes? Porque ela está falando que, diferente da planta, que fala sobre uma seção horizontal, e do corte, que fala sobre uma seção vertical, as fachadas são o que a gente vai ver como vistas externas. E aqui a gente consegue entender e reconhecer o que nós estamos falando quando trazemos a discussão à planta de cobertura, em que eu também estou falando sobre um processo de vista. Então, eu estou acima da minha edificação sem que eu faça uma seção. E aí a importância dela, nós já entendemos a importância dela sobre a solução do volume do nosso projeto, a solução do tratamento desses acabamentos, desse volume, e a fachada fala exatamente isso. O modo como eu preciso olhar para fora do meu edifício, sem me preocupar com essa relação de seção, de corte, para verificar qual é o tratamento que foi dado nessa edificação. E é por isso que falar da fachada é tão importante para a produção dos nossos projetos arquitetônicos. Voltamos ao quadro. Com isso, é muito importante que a gente fale, né, sobre essas relações, dessas vistas mais próximas, conseguindo trazer uma relação da realidade, conseguindo garantir aí uma aproximação com o leitor. Por isso, é muito comum que a gente fale sobre a humanização das nossas fachadas. Então, dentro disso, a gente consegue reconhecer todas essas estratégias, estabelecer toda essa nossa produção e garantir exatamente esse nosso processo de humanização. Então, para que a gente consiga traduzir isso num elemento funcional, traduzir isso numa condição de reconhecer qual é a forma que nós estamos vendo todos esses nossos elementos e o modo como a gente está tratando todas essas nossas produções, nós falamos que a elevação ou a fachada, ela pega esse edifício e abre esse edifício em elevação oeste, elevação sul, elevação leste, elevação norte, ou fachada da direita, fachada da esquerda, fachada frontal. Mas entenda que eu olho para essa minha edificação e eu não estou realizando um corte, eu estou simplesmente colocando esse meu elemento, né, esse meu observador para fora desse meu edifício. E quando ele está para fora, ele está vendo essa minha produção. O que é importante que a gente entenda que eu preciso da base da planta baixa, porque é ela que vai nos dar essa bagagem horizontal. Lembrar também, nesse momento, que é aqui que a gente fala sobre a representatividade dessas fachadas e dessas elevações com informações técnicas. Então, é muito comum que a gente não queira colocar linha de chamada, não queira colocar cotas nesse elemento de representação, e a NBR vai dar uma abordagem para isso sobre um caráter não obrigatório. Por isso, a orientação de, por exemplo, conduzir uma fachada a nível de humanização, porque eu consigo mostrar o material, mostrar a textura, mostrar esse volume que eu estou trabalhando esse meu edifício. Voltamos ao quadro.
Então, assim como na representação das plantas e dos cortes, é preciso que a gente fale sobre toda essa relação de desenhos, né? Então, aqui a gente entende que a fachada segue o mesmo processo de representação dos cortes, em que a gente fala sobre os planos de projeção, fala sobre as linhas perpendiculares e estabelece um bom relacionamento entre esses nossos elementos. Então, com isso, a gente consegue fechar o que seria esse tratamento relacionado às peças gráficas, que são elementos necessários aí para a nossa produção de uma forma muito clara, de uma forma muito efetiva. Vamos lá. Chegamos à nossa primeira SP da aula de hoje. Nós vamos discutir um ponto importantíssimo para a representação dos nossos projetos. Imagine que você trabalha em um escritório de arquitetura e está no desenvolvimento de projetos comerciais. O projeto que você está elaborando agora é um conjunto de uso misto, ou seja, edifícios de uso residencial e uso comercial. A torre mais baixa, a torre comercial é mais baixa, com apenas 4 pavimentos e ocupa 80% do terreno, centralizada nesse volume, sobre uma torre menor que corresponde ao edifício residencial com mais 12 pavimentos. Então, a gente está falando aí de uma concepção de um projeto bastante complexo. Na apresentação do projeto para a incorporadora, a empresa não gostou da cobertura do bloco comercial, pois ficou esteticamente desagradável para os moradores olharem para baixo e verem sempre uma cobertura de laje impermeabilizada ou com uma telha metálica. Então, o cliente solicitou que a equipe de projeto pensasse em uma outra solução para a cobertura da torre comercial. Olha que importante falar aí sobre a produção, de como nós representamos todos esses nossos elementos. De volta ao escritório, vocês vão discutir os próximos passos, né? Quais são as mudanças que a gente poderia fazer, quais as soluções que poderíamos pensar, será que é preciso alterar a volumetria do projeto como um todo para atender esse perfil do cliente? Então, veja que a cobertura fala diretamente sobre a produção desses nossos desenhos. A solução que você poderia apresentar à equipe de projeto e à incorporadora é refazer um projeto de cobertura, como, por exemplo, um terraço-jardim, em que você pode propor, uma vez de colocar telhas metálicas, implantar uma cobertura verde, que corretamente fica muito mais agradável aos olhos desses usuários. Argumente que essa cobertura, além de ser esteticamente agradável, né, ela é uma condição sustentável, porque fala sobre a penetração da água pluvial, evitando escoamento para as ruas, causando inundações e problemas. Também com a implantação de vegetação, microclima local, falando aí de conforto ambiental desse edifício, garantindo uma melhor solução para esses nossos ambientes. Além disso, o que é importante falar? Que você deve tornar essa proposta acessível para os usuários do centro comercial e dos moradores. Então, entenda que essa relação, para evitar o acesso ao público nos apartamentos, você pode fazer uma divisão entre as áreas comuns do condomínio e do público por meio de um jardim. A área dos moradores pode servir de um local de lazer descoberto, bem como pergolados, jardins, academias. E lembre-se que no piso, acessos e caminhos dos usuários devem ser drenantes ou semipermeáveis. Então, veja como falar sobre a produção e falar sobre a relação da representação do nosso projeto é tão importante. Porque eu consigo garantir que todos esses elementos de volumetria dessa cobertura, o modo como ela se comporta, todos esses elementos sendo colocados e condicionados, pensando em como esse usuário está vendo. E é dentro dessa reflexão, dentro desse desenvolvimento, que a gente precisa olhar para a produção dos nossos projetos. Eu preciso entender, aqui eu recorto, né? Aqui eu faço uma seção desse meu elemento. Aqui não, aqui eu me posiciono como observador, o que eu estou vendo enquanto observador. Isso vai tornando o nosso processo mais simples, nosso processo mais didático, garantindo a melhor comunicação entre os nossos elementos. Chegamos ao nosso primeiro momento de interação, reiterando o que eu falei no início da nossa aula, mande as suas dúvidas, as suas contribuições, para que possamos então conversar um pouquinho a respeito dessas nossas condutas para o desenvolvimento do nosso projeto.
Duas dúvidas muito importantes que foram colocadas nesse nosso momento de interação, que vale a pena a nossa discussão, é que o Sérgio colocou para nós a relação de qual é a cobertura que é mais utilizada atualmente, né? O que a gente fala aí sobre soluções que são mais adequadas. E essa é uma discussão que a gente poderia aí demandar uma grande contribuição dessa nossa aula, porque é muito comum que os profissionais resolvam as relações dos telhados falando aí sobre o uso de platibandas e de lajes que sejam impermeabilizadas, falando aí sobre a simplicidade de resolver essas coberturas, esses volumes. E é por isso que, tendencialmente, a gente fala sobre volumes que falam aí sobre esses desenhos de frontões, de platibandas. Isso não quer dizer que é a única forma de resolver o nosso telhado. Devido à sua complexidade, falar sobre essa relação do telhado é muito importante. Então, eu ouso falar que hoje a gente consegue verificar soluções que vão demandar mais de telhados com laje impermeabilizada, de telhados com telha de fibrocimento, com baixa inclinação, escondidas aí pela platibanda, mas que não há uma única forma correta. E aqui o meu convite para você nesse momento é que você pense que esse volume de telhado, ele fala absolutamente sobre sua edificação. O quanto é importante a gente pensar nessa amarração final desse nosso edifício e para isso pensar quais são as possíveis soluções que eu consigo trazer para essa produção. Isso não quer dizer que falar de platibanda, pessoal, seja uma condição errada, não é isso. Mas é preciso que a gente tenha o poder de definir qual é o telhado mais adequado para aquela tipologia dessa edificação. Então, hoje a gente vai ter variações muito significativas sobre esses volumes de telhados, linguagens mais clássicas de edificação, falaremos sobre os telhados em águas, linguagens mais contemporâneas, mais modernas, falando sobre o uso das platibandas. Então, é preciso também realizar a amarração entre a contribuição do estilo arquitetônico e a relação desse telhado, para garantir a melhor produção e a melhor amarração desse nosso volume. Aproveitando esse questionamento, a Grace colocou para nós sobre como representar a laje impermeabilizada. Eu vou retomar essa indicação agora de como realizar essa representação, mas um ponto muito importante, não é possível estabelecer a laje impermeabilizada sem nenhuma inclinação. Pense sempre nisso que eu vim colocando para você durante toda essa nossa aula. Qual é o modo como eu vou garantir o escoamento dessa minha água? Então, se eu faço um plano reto, eu não tenho um escoamento correto dessa água. Então, eu preciso pensar numa breve inclinação para que essa água escoe e chegue até essa calha. Então, mesmo que eu fale sobre a laje impermeabilizada, eu preciso colocar calha, preciso pensar na sua inclinação e realizar a indicação nesse nosso projeto de cobertura. Vamos à câmera de documentos para a gente retomar o que seria a representação desse plano de laje impermeabilizada. Então, nessa proposta que a gente verificou aqui, nós temos a indicação clara do que seria aí esse elemento de representação dos nossos planos. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, da telha metálica, mas aqui há uma indicação significativa do que seria exatamente essa laje impermeabilizada. Ou seja, aqui a gente consegue reconhecer esse plano de produção, então a gente está numa forma bem plana. Veja o erro dessa produção, não temos a indicação dessa inclinação, não temos a indicação da colocação das nossas calhas, e aqui a gente tem uma descida de água pluvial. Então, assim, eu preciso sempre pensar no encaminhamento dessa minha produção. E lembrar sempre que a laje impermeabilizada é uma das contribuições que a gente mais tem, que mais demanda de manutenção, porque eu tenho baixa inclinação e aí eu tenho a problematização, por exemplo, de folhas nessas calhas, que eu preciso garantir a manutenção. Então, a calha é um elemento essencial em que nós precisamos pensar, nós precisamos reconhecer para conseguir garantir aí a melhor efetividade desse nosso espaço. Chegamos no momento de falar sobre a apresentação do nosso anteprojeto. Nós vamos retomar alguns pontos que foram levantados aí na nossa última aula e reconhecer qual é a forma de trazer todos esses elementos para uma produção mais clara. O que é importantíssimo que a gente entenda nesse momento da nossa aula é que é preciso que a gente reconheça a importância dessa etapa de projeto e, principalmente, que a gente consiga entender que a apresentação do nosso projeto faz parte de uma etapa projetual. Eu preciso
preciso reconhecer essa forma, eu preciso estabelecer toda essa minha produção para conseguir garantir que ele tenha aí uma efetividade, que ele tenha aí uma salubridade dentre esses elementos de comunicação. Então, é a partir desse elemento que eu consigo reconhecer a efetividade ou não do meu projeto, lembrando aí o que a gente falou na nossa primeira SP. Enquanto é importante que a gente faça o tratamento dessa apresentação para garantir que as soluções sejam efetivas e sejam funcionais. Então, quando a gente fala sobre a representação do anteprojeto, a gente precisa ter em mente que o objetivo principal é convencer aquele que está assistindo a nossa apresentação de projeto, né? Então, entender aí principalmente sobre a aplicação e a relação da viabilidade e dessa qualidade de projeto que vai ser apresentado. Para isso, vai ser necessário manter a atenção de todos que estão assistindo e, por isso, a apresentação ela vai ser mais dinâmica e vai despertar uma maior admiração, uma maior curiosidade, um maior interesse dessa plateia. Então, quanto melhor for essa minha apresentação de projeto, melhor vai ser a minha solução e o meu aceite para esse meu espaço. Tanto para o público leigo quanto para o acadêmico ou profissional, é interessante que seja dada a especial atenção à explicação do processo de projeto. E aqui é importantíssimo que a gente consiga reconhecer esse elemento, né? Falar dessa apresentação de projeto é entender claramente que cada um de nós vai ter um processo particular de projeto, mas que precisa atender às demandas que a gente veio discutindo aí durante a nossa disciplina. E para isso é preciso que a gente fale sobre as diferentes alternativas de projeto e a gente consiga reconhecer aí elementos que vão estruturar e que vão estabelecer a forma de projetar. Então, a gente já falou aí durante a nossa disciplina que há profissionais que começam o desenvolvimento de projeto a nível bidimensional, outros a nível tridimensional, há profissionais que falam sobre o uso da maquete física ou maquete digital. Então, entender qual é a sua forma de garantir que aquele volume que você está apresentando está conciso, está coerente e que a forma como você vai apresentar todos esses elementos para o seu público vai garantir a comunicação clara desse projeto. É esse o nosso objetivo. Garantir, independente de qual forma de representação, realmente o reconhecimento desse processo, desse produto para esse nosso espaço. No caso de uma plateia que já é familiarizado com a linguagem gráfica, com as terminologias de arquitetura, o uso de expressões de desenhos vai sempre agilizar o que a gente vai falar sobre a apresentação. Então, assim, você explica menos elementos técnicos e consegue se dedicar mais às condições de representação. E vai possibilitar, então, discussões mais relevantes e projetos que sejam mais aprofundados, né? Projetos que falem aí sobre a sua bagagem, sobre uma ótica mais profunda de discussão, falando aí sobre uma bagagem técnica. A linguagem gráfica e verbal de uma apresentação vai depender do grau de informação técnica dessa audiência, então você precisa saber comunicar o seu projeto de acordo com o seu público. Então, se é um público leigo, você vai precisar comunicar de uma forma leiga. Se é um público um pouco mais orientado, que tem maior conhecimento sobre as terminologias, você vai apresentar dessa forma. Então, se é uma audiência leiga, é importante colocar uma linguagem mais coloquial, menos técnica, mais gíria, expressões que sejam mais menos formais. Gírias e expressões vulgares devem ser evitadas para não causar uma má impressão. Lembrando aí que a gente está apresentando o nosso produto, né? E a importância da gente reconhecer essa produção de uma forma bem clara. A linguagem corporal é uma linguagem muito importante, então que fala aí sobre a relação de segurança e de familiaridade com o tema, ou pelo contrário, né, pode gerar essa impressão de insegurança ou de desconforto. E lembrar sempre de manter uma postura que vai ser ereta, mas vai ser mais relaxada, sem uma aparente tensão, nunca encostar na parede, não dá a impressão de que não sabe o que fazer com as mãos, usa para indicar pontos de interesse nas pranchas, no slide e gesticule aí naturalmente. Lembrar aí sobre essa forma de produção, que é uma forma muito importante. Os aspectos técnicos referentes às especificações de materiais, formas de aplicação, uso, manutenção e outros devem fazer parte do memorial de projeto, cujo conteúdo vai depender daquele que se destina, ou seja, lembrar sempre que a gente vai ter uma parte textual aí dessa apresentação de projeto que fala sobre essa representação.
é muito importante que a gente tenha esse domínio, né? Então, qual é a minha sugestão para a orientação do seu projeto? Primeiro passo, consiga entender qual é a forma que apresentar o seu projeto vai comunicar a sua linha de raciocínio, o seu processo de projeto. Isso é um ponto importante, porque a gente entende que o produto, olhar para esse produto final, muitas vezes parece muito simples. E é preciso que o nosso cliente entenda qual é esse processo, que qualquer intervenção que ele realize ou qualquer informação não dada para que você desenvolva o seu projeto, nós tenhamos aí dificuldade para realizar essas correções. Então, explicar para ele quais são as etapas que ele tem a intervenção dele, qual é a forma como ele se coloca como um ator, como um agente ativo dessa produção e reconhecer toda essa produção é essencial. Então, mostre o seu processo de projeto. Esse é um ponto importante. Depois disso, vá apresentando qual é a forma, quais são os levantamentos de informação que você colocou, reconheça qual é a forma de apresentar esse estudo preliminar, essa base de produção e, a partir disso, vá mostrando as suas soluções de projeto. Não há uma forma correta de fazer, uma única forma correta de fazer. É preciso que você organize a sua apresentação, que você tome como base esses elementos para conseguir garantir essa comunicação de uma forma mais funcional, de uma forma mais efetiva para essa nossa produção. Então, lembre-se disso. Lembre-se que a comunicação do seu projeto está 100% associada à apresentação e, consequentemente, a garantia da viabilidade do atendimento funcional desse projeto também está adequado aí a essas considerações. Mas falar da apresentação de projeto, ainda que a gente fale sobre a relação da postura, da forma como a gente se coloca, da nossa comunicação, de todos esses elementos que vão sendo estabelecidos dentro dessa conduta, é importante, é essencial. Mas é preciso que a gente pense no nosso material gráfico. Então, é preciso que a gente coloque esses elementos em discussão, quais são as cores, quais são as tipografias, qual é o modo como eu consigo organizar todos esses elementos e vai garantir, principalmente, a identidade e a característica dessa nossa produção. Então, o primeiro passo para que a gente consiga organizar essa relação dessa apresentação do nosso projeto é que a gente consiga, então, definir o tamanho dessas pranchas que serão utilizadas. E essa é uma condição bem importante para nós. Lembrar sempre que nós temos a base para adotar esses tamanhos de pranchas que são essenciais aí para nós, que fala sobre a relação da ISO. Então, a ISO coloca para nós a organização de todos esses elementos, a forma como a gente precisa estabelecer essa nossa produção. E com isso, então, falar sobre a relação das determinações dos formatos das folhas a partir da série A. Então, o A0, o A3, o A2. Então, dentro disso, a gente vai entender qual é a forma de estabelecer essa nossa produção dentro de uma ótica mais funcional, de uma ótica mais técnica. O tamanho e o tipo da fonte a ser utilizada é uma condição muito importante, porque a gente precisa sair dessa leitura, nós precisamos entender qual é o relacionamento desse nosso trajeto, que vai mostrar a seriedade dessa nossa produção. Então, não venha com aquele desenho, fontes muito desenhadas, fontes que sejam aí manuscritas, isso não tem pertinência com a condição das leituras dos projetos arquitetônicos. Desenvolva uma tipografia que seja adequada para a sua comunicação, que mostre a seriedade do seu produto, que mostre a densidade dessa nossa produção. Esse tipo de fonte que a gente representa aí nos nossos materiais iconográficos também falam sobre a produção das nossas apresentações. E é preciso que a gente pense principalmente no tamanho. Ele precisa ser legível, né? Outro papel que exerce de uma forma determinante é falar sobre a relação da legibilidade dessas fontes e a relação com o fundo, pensando sempre na relação do contraste das cores. E contraste de cor é uma condição bem importante para nós, porque vai falar sobre a produção e sobre a leitura desse nosso espaço dentro de uma condição mais real, dentro de uma condição mais funcional para essa nossa produção. Falar sobre o tamanho, tipo de fontes, vai falar também sobre o meio que a gente está observando, como a gente viu. E aqui é um ponto bem importante, uma dica que a gente coloca entre esses elementos, que é falar sobre a relação das margens. Então, eu vou lá e adoto, por exemplo, uma prancha A3, um exemplo. Eu vou lá e organizo a segmentação, o grid, né, dessas pranchas. E aí eu vou organizando esses elementos. Então, aqui eu posso destinar a colocação de imagem, aqui destinada a colocação de
textos, eu vou usar essa parte de baixo para o meu carimbo. Então, a partir disso, eu vou conseguindo conformar qual é o modo que eu vou comunicando as minhas pranchas, garantindo sempre a proporção desse nosso espaço, dessa nossa forma de conseguir comunicar. Parece uma coisa bastante tola, uma condição bastante simples de resolver, mas que há uma grande dificuldade, porque a gente precisa buscar aperfeiçoar o modo de apresentar, o modo de organizar nossas pranchas, de comunicar. É preciso que sejamos organizados com as informações, porque são muitas informações que são constantes nesses desenhos e acabam passando desapercebidos, muitas vezes pela forma como deixamos de comunicar esses elementos. Então, para isso é bem importante que a gente consiga reconhecer e estabelecer essa nossa produção sobre uma ótica mais simples, sobre uma ótica mais técnica, mostrando a densidade do nosso produto, mostrando o quanto é importante aquela comunicação com o nosso cliente. Falar sobre tipografia, falar sobre a relação das fontes, sobre o modo de organizar as margens, carimbos e todos esses elementos precisam estar associados à sua identidade enquanto profissional. Então, como você vai comunicar, quais são as cores, quais são as fontes que você vai colocar na sua identidade enquanto profissional arquiteto e reconhecer toda essa produção sobre uma ótica mais funcional. E aí, nós chegamos num ponto que é muito importante para nós, que é essencial aí que a gente consiga entender esses elementos dentro dessa nossa constituição, dentro dessa nossa produção, que é falar sobre os elementos, né, esquemas de cores. E aí a gente vai ter diferentes possibilidades, mas que é sempre muito importante que a gente tenha cuidado para não desenvolver um produto muito chocante, muito cansativo ou muito monótono. E por isso, a importância da gente conseguir reconhecer todas essas nossas estratégias. A gente vai falar aí sobre a composição de cores que vão ser análogas, então que a gente fala sobre essas condições que são cores muito próximas no círculo cromático, que fala normalmente sobre um resultado que a gente vai chamar de mais natural e mais harmonioso, pensando aí num sequenciamento de cores adequadas. Ou a gente vai poder falar sobre essa composição de uma cor que vai ser mais dominante, uma cor de apoio, uma terceira combinada com preto, com branco, com cinza para realçar, garantindo aí a mobilidade e o movimento das nossas cores. Ou mesmo falar, então, sobre uma composição, que a gente vai falar sobre uma composição triangular, pensando já numa condição mais vibrante, em que vai predominar uma cor, vai realçar a outra, e também entender sobre essa composição mais complementar entre esses nossos elementos. Então, é aí que a gente consegue fechar esse nosso elemento, é aqui que a gente consegue verificar o modo de produzir todas essas contribuições, pequenas contribuições que formatam aí a nossa produção de uma forma final. Então, para fechar essa discussão sobre a apresentação do anteprojeto, nós vamos retomar um pouquinho a relação do uso das cores. Então, falar sobre essas composições de cores falar sobre elementos que são muito importantes aí para essa nossa composição, né? E dentro dessa discussão, são condições muito práticas para esse nosso espaço. Então, sempre lembre-se que o círculo cromático é um elemento estruturador para todas as nossas composições de projeto, e não somente para as nossas apresentações. Eu preciso pensar em como esse círculo cromático acontece para garantir a comunicação entre esses elementos. Então, lembrar que no círculo cromático a gente pode falar de cores complementares. Então, as cores complementares são as cores que são diretamente opostas, então são cores com alto contraste. Então, pensar aí nessa estratégia, mas que a partir desse círculo a gente consegue garantir a comunicação desse elemento. Normalmente, o uso de cores complementares, a gente está aqui tentando garantir uma condição mais lúdica, mais dinâmica, mais criativa para as nossas produções de projeto. Cores análogas são as cores que estão diretamente ao lado uma das outras, né? Então, que a gente fala que são composições mais harmoniosas, porque o impacto delas são menores, né? O modo como esses impactos são menores, a gente consegue realmente garantir uma comunicação mais clara. A triangulação, que é aquele formato que a gente realmente cria 3 pontos, 3 eixos que são realmente opositivos, né? Então, esses pontos dos vértices vão falar sobre composições que são composições assertivas, mas já sobre um índice de representação mais impactante, né? Não tão simples quanto as análogas e nem com as complementares. Os meios complementares, que é quando a gente faz sobre essa avaliação de triangulação, mas triangulações mais próximas. A produção retangular, que a gente faz a amarração de 4 cores principais. Nessa amarração,
significativa aí para essa nossa proposta, que vai funcionar mais como uma cor dominante, exigindo esse equilíbrio entre as cores mais quentes e mais frias. Então, essa é uma condição que a gente pega extremos para a nossa produção. Da mesma forma como a gente fala sobre a organização cromática quadrada, em que a gente faz a amarração de 4 pontos e a gente transita aí sobre esse eixo de produção que fala sobre as cores frias e as cores mais quentes. Então, aqui a gente consegue verificar todos esses elementos, como as cores se comportam nessa nossa representação, e não só falar aí sobre a contribuição que a gente coloca dentro desse elemento, que fala sobre a ambientação ou sobre a composição dessas pranchas, mas o modo como elas também falam, né, como elas se representam dentro do nosso ambiente. Esse é um ponto bem importante para que a gente sempre tenha em mente que o círculo cromático é uma base para a orientação de todas as cores, para que a gente não erre as nossas composições. A apresentação deve ser completa, mas ela não deve ser longa demais para não cansar essa audiência. Então, uma forma de determinar a duração é por meio de ensaios que sejam cronometrados, de preferência sobre uma audiência que desconheça esse projeto, e isso vai também tornar o seu conteúdo mais organizado, né? O seu conteúdo mais claro. Então, esse é um ponto também bem importante aí para essa nossa produção e que vai garantir esse arremate. E aí, por fim, lembrar sempre do memorial de projeto, que vai ser aquele memorial que a gente vai transformar isso numa leitura textual. Até agora a gente veio falando tanto da apresentação desse projeto a nível de representação gráfica, de desenho, e agora no memorial de projeto a gente está falando sobre uma contribuição textual. Mas, de forma geral, ele tem que considerar a identificação da equipe de projeto, conteúdo, justificativa, norma, sequência de execução, procedimento, especificação dos elementos e dos materiais, relação de manutenção, entrega, fiscalização do projeto de obra, que vai falar, então, sobre o arremate dessa contribuição. É claro que falar sobre essa leitura toda teórica é muito complicada que a gente consiga visualizar todos esses elementos. Então, meu convite para você é que você busque, pesquise por modos de apresentação de projeto arquitetônico, modos de apresentação de projeto de interiores, o que você precisa indicar, quais são as informações que você precisa comunicar em cada uma das suas pranchas, o que minimamente você vai estabelecer como a identidade do seu projeto. E a partir disso, então, reconhecer todas essas estratégias e pontuar isso como um checklist. Mesmo checklist que a gente faz lá para a elaboração do nosso projeto, precisamos cumprir essa etapa. Na apresentação de projeto, você vai elaborar um checklist de todas as informações constantes e necessárias para essa nossa bagagem de produção. Essa é uma orientação muito clara, muito efetiva, que você vai também, a partir da sua experiência, a partir do seu amadurecimento, garantindo que cada vez mais o seu projeto, seu produto seja mais comunicativo e ainda mais assertivo entre essa comunicação enquanto profissional e cliente. Chegamos à nossa segunda SP da aula de hoje. E agora nós vamos retomar mais uma dessas considerações que a gente estabelece aqui quando a gente analisa o desenvolvimento das peças, a relação da apresentação do nosso projeto. Vamos ao quadro. Imagine que o escritório que você trabalha solicitou que você ficasse responsável pela reforma da fachada de uma instituição sem fins lucrativos. Então, a gente já tem aí uma demanda clara do que é o nosso edifício. Essa entidade recolhe crianças carentes da rua com apoio financeiro da prefeitura local. Oferece atividades esportivas e educadoras para elas, como futebol, basquete, vôlei, aulas de informática, música e arte e leitura. A edificação está sem nenhum acabamento, então está apresentando aí os blocos de assentamento aparentes. E as crianças não se sentem acolhidas por essa fachada, para brincarem na varanda ou até mesmo para entrarem no prédio. Então essa é uma consideração muito importante, né? O quanto a relação do edifício fala sobre o aceite ou não desses nossos elementos, o aceite ou não dessa nossa produção. Dessa forma, qual é o primeiro passo para a execução desse projeto? Quais desenhos são necessários para que a gente consiga garantir a representação correta dessa nossa produção? Então, o que é importante que a gente tenha em mente, né? Qual é a forma que a gente vai reconhecer toda essa nossa produção? É importante que você conheça o programa de necessidades dessa instituição, então reconhecer quais são as atividades que precisam ser claramente estabelecidas e como funciona a entidade. Reconhecer qual é essa faixa etária das crianças, qual é o desejo e a necessidade por essa reforma de fachada. Então, isso aqui a gente está falando aí sobre uma etapa de levantamento de dados. Você precisa
problematizar a sua situação para conseguir garantir a melhor função, o melhor funcionamento aí para esse espaço. Posteriormente, é necessário realizar um levantamento das condicionantes locais. Então, a gente também está realizando aí um levantamento agora de físico, né? Falando aí sobre esse elemento dessa edificação, com dimensões, aspectos climáticos, insolação, bem como os materiais que vão compor esse projeto, considerando uma manutenção de baixo custo devido ao caráter institucional da edificação. Então, também preciso pensar no modo de garantir a viabilidade dessa produção. Lembre-se que para o desenho dessa representação gráfica, você deve posicionar-se em frente a ela. Se eu estou falando sobre estudo de fachada, obviamente que eu estou reconhecendo a importância das fachadas e das elevações nessas minhas produções. Então, com esses elementos, você vai se posicionar à frente dela e reforçar que é uma projeção ortogonal, que não são apresentadas suas medidas e profundidades, ou seja, a gente está representando aí a nível bidimensional. Você pode primeiro tentar realizar um esboço sem um rigor técnico e depois entender que em seguida você pode passar a limpo com as medidas que foram anotadas e admitir as dimensões que foram corretamente estabelecidas dentro dessa produção. Por que a gente coloca tudo isso, né? Porque para a apresentação dessa fachada é preciso que a gente entenda e que a gente apresente de acordo com as motivações que fizeram a gente tomar essa decisão. Por exemplo, quais são os principais usuários? As crianças. Então, você pode ter atribuído, por exemplo, o uso de cores, de formas geométricas, para criar um ambiente que seja mais lúdico. E esses são pontos essenciais que você deve trazer para a apresentação do seu projeto. Então, qual é a amarração que a gente realiza dentro dessa produção, né? Qual é a forma como a gente consegue fechar essa nossa discussão? O quanto a solução de projeto ela está amarrada com as condicionantes de como a gente apresenta esse nosso projeto. Como esses elementos falam sobre essa nossa produção e qual é a base desses elementos que eu preciso comunicar na minha apresentação. Lembrar sempre que é importante, de uma forma intuitiva, apresentar as condições do nosso conceito e nosso partido arquitetônico, porque o nosso cliente não sabe por que nós tomamos aquela decisão. E isso só é possível chegar até ele a partir do momento que a gente realiza a apresentação do nosso projeto. Chegamos, então, ao nosso segundo momento de interação da aula de hoje. Nesse momento, mais uma vez, eu convido você a trazer as suas dúvidas, a trazer as suas contribuições, para que nós possamos, então, discutir na finalização dessa nossa disciplina.
Alguns pontos importantes aí nesse nosso momento final, tá? Houve uma dúvida para nós sobre o que refere-se à platibanda. Platibanda é o termo técnico que a gente fala sobre as paredes que escondem o telhado. Então, seria aí a extensão das paredes convencionais na altura da edificação, em que a gente continua essa parede para esconder as telhas, esconder toda a estrutura de telhado. Então, por isso que a gente chama ele de um elemento de platibanda e a gente vai reconhecer um pouquinho mais sobre ela nas nossas aulas práticas, tá? Mas é importante que a gente saiba esses elementos. Falar sobre telhados e telhas solares, sistemas de aquecimento, sistemas de aproveitamento de energia solar, são condições, sim, de produções sustentáveis. E há processos de representação. Então, cada um desses sistemas vão falar sobre apresentações que sejam específicas para essa produção. Então, esse é um segundo ponto importante. Outro ponto importante que foi colocado para nós é sobre colocar esses elementos sobre o que seriam essas dicas de orientação, de organização das pranchas. Pessoal, não há uma condição única correta para representação. Eu selecionei aqui brevemente dois planos de orientação de diagramação de prancha para que a gente entenda sobre a vertente profissional, mas é preciso que você estabeleça a sua forma de organizar essa produção e mais uma vez a gente vai retomar isso na nossa aula prática. Mas vamos à câmera de documentos só para eu conseguir mostrar para você o que seria mais ou menos essa organização da diagramação da prancha. Então, aqui nós temos dois pontos principais. Essa seria, por exemplo, uma apresentação de um projeto de interiores, por exemplo, né? Então, a gente tem aí a organização do grid, como nós vimos aí durante a nossa aula, em que a gente reconhece a locação dos locais, né, das nossas imagens, mostrando toda essa estratégia, mostrando toda essa produção de representação. A gente teria aí inúmeras produções que falem, né, sobre todos esses elementos. A gente tem aí um segundo exemplo que fala sobre a locação da peça gráfica, junto com a relação desse edifício a nível volumétrico, trazendo toda essa nossa produção. Então, mais um exemplo aqui para nós sobre uma discussão prática de um ambiente de interiores que fala sobre essa produção e que fala sobre a forma realmente de estabelecer todos esses elementos para esse nosso projeto. Então, reconhecer aí a forma de conseguir essa diagramação. Volto a falar, são elementos bastante simples que vão falar sobre a orientação, o modo como a gente quer comunicar, sempre pensando em fonte, em cor, em grid, para garantir a efetividade dessa produção. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, houve uma pergunta aí durante a nossa semana falando sobre a relação da escala gráfica, que ainda houve dúvidas em relação à escala gráfica. Pessoal, tenha em mente a seguinte situação. A escala gráfica é uma escala que nós vamos discutir mais sobre ela quando entrarmos na discussão dos projetos de urbanismo, projetos urbanos. São condições que são utilizadas para grandes representações. Então, representações que a gente precisa estabelecer uma proporção. Quando a gente precisa estabelecer essa proporção é quando nós desempenhamos o uso da escala gráfica, em que eu preciso olhar, bater o olho naquele elemento e conseguir variar essa representação. Então, eu sei que aqui tem 2 metros, aqui eu consigo trazer para essa representação. E trazendo isso para uma realidade do projeto de arquitetura, projeto de edificação, é quando olhamos para a relação do Google Earth, por exemplo, ou do Google Maps. E aí sim a gente reconhece a relação da escala gráfica. Vamos voltar à câmera de documentos para a gente conseguir estabelecer essa leitura. Então, aqui, de um modo bastante simples, aqui ao final dessa minha avaliação aqui, eu consigo identificar a minha escala gráfica. Então, o que isso quer dizer? Que essa vertente dessa escala gráfica, que constitui aqui essa dimensão, então, entre esse tracinho e esse tracinho, essa proporção representa 500 metros. Então, vamos lá, se eu vou aproximar a minha escala gráfica, então, estou aproximando lá a minha escala gráfica. Essa representação deixou de ser 500 metros e passa a ser 50 metros. Então, é como se eu pegasse entre esse trechinho, esse tracinho e esse outro tracinho e trouxesse para essa aproximação, por exemplo, da minha quadra, eu consigo identificar que essa minha quadra, por exemplo, tem aproximadamente 50 metros, porque é a mesma distância que a gente estabelece entre esses elementos. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente consiga entender que a escala gráfica, ela trabalha com o nosso processo de proporção. E é por isso que a gente consegue reconhecer essa estratégia da escala gráfica como elemento de representação. Lembrando sempre que ele vai fazer uma aproximação entre esses elementos. Dessa forma, a gente finaliza o nosso momento de interação da aula de hoje.
Chegamos então ao nosso momento final da aula de hoje. Eu espero imensamente que a nossa disciplina tenha sido muito produtiva para vocês tirarem as dúvidas de vocês para o desenvolvimento de projeto. É claro que aqui a gente tem uma base teórica para o desenvolvimento das nossas aulas práticas e é muito importante que a gente tenha aí um checklist de tudo que a gente conversou, todos os elementos que a gente desenvolveu aí para conseguir garantir a melhor efetividade e a melhor produtividade do nosso projeto. Dessa forma, nós encerramos a nossa quarta aula, a nossa disciplina, e eu espero encontrá-los em breve produzindo grandes projetos. Até lá!